graças. Aleluia, Pai. Muito obrigada, meninas. Se puder ficar ministrando conosco, eu vou fazer como Dani. Já que nós temos, nós vamos usufruir de tudo que temos e não vamos desperdiçar nada. Boa noite, meninas, graça e paz. Esse é o nosso tempo. Este é o dia que fez o Senhor para você se alegrar na presença dEle. Este foi a noite que o Senhor preparou para você. Diga quem está ao seu lado, essa é a noite que o Senhor preparou para você. Para você, mulher, para você, menina. Esse é o nosso tempo de meninas. Esse é o nosso tempo de sermos cuidadas, de sermos mimadas, de sermos assistidas pelo nosso Pai. Amém. O nosso primeiro culto de mulheres, né? E aprove que fosse na semana, no mês e praticamente no Dia Internacional das Mulheres. Apesar de ser uma data comercial, uma data mercadológica, porque nossos são todos os dias e nós precisamos criar essa cultura e esse hábito de expressar gratidão todos os dias, não só a quem está ao nosso lado, as nossas mães, as nossas filhas, as nossas irmãs. E tão bom mas é tão bom a gente ser mimada e que permita-se ser mimada pelo Senhor. Permita ser mimada nessa noite e ouvir e receber daquilo que Ele tem para você, independente de quem esteja aqui. Mas que você possa ouvir e receber diretamente do trono da graça, diretamente do trono do Senhor para a sua vida. Que Ele possa estar correspondendo à expectativa do seu coração e possa estar te alcançando em cada uma das suas necessidades nessa noite. Pode sentar-se. Nesses últimos dias e dias loucos, nós, quando perguntávamos e escolhíamos e conversava Josi, conversava conosco para nós definirmos um tema para o nosso primeiro encontro. Nós orávamos e perguntávamos e estudávamos um tema para nós tratarmos essa noite. E aí, assim, o Senhor trouxe ao nosso coração, é tempo de nós frutificarmos. E frutificarmos como mulheres virtuosas, com a virtuosidade, com as virtudes que o Senhor espera que tenhamos, que o Senhor colocou, que o Senhor almejou, que o Senhor traçou para cada uma de nós e que Ele deixou, que Ele instruiu em Sua palavra. Sabe, e como diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas há tempo de florescer e há tempo de frutificar. Tempos são as estações, são os períodos ou os espaços que nós permitimos usar as nossas faculdades intelectuais para cumprir os propósitos ou os desígnios que são estabelecidos em nossos corações. E nós podemos dar a Ele o destino que nós assim o quisermos, ou mesmo desperdiçá-lo e jogá-lo fora, como o mundo diz por aí, deixando a vida nos levar. Mas nós que somos mulheres guiadas pelo Espírito, nós que temos maturidade, não nos permitimos, que temos a consciência de que estamos nos últimos dias, não nos permitimos viver de forma aleatória. E nós sabemos remir o nosso tempo. Mas essa noite eu quero realmente trazer essa reflexão que nós temos feito com esse tempo. E aí, recentemente, nós tivemos o nosso acampamento no período de carnaval. E que tempo glorioso. Eu não sei quantas aqui nós temos visitantes, quantas tiveram a oportunidade de desfrutar desse tempo de refrigério, esse tempo de nós nos abastecermos. Para mim, eu tenho como realmente um tempo de abastecimento para o ano, para receber as instruções do Senhor. São dias bem intensos e realmente dá para nós recebermos as instruções, as diretrizes e uma carga mesmo para nós seguirmos para o ano letivo como um todo, para o ano 2023, ou todos os anos assim o fazemos.
E aí, geralmente, tem gente que escolhe esse tempo para um tempo de descanso, e é lícito. Mas muitas vezes a gente passa cada perrengue, né? Quantas vezes a gente diz, eu vou tirar um tempo para descansar, e a gente viaja e termina saindo mais cansados. E termina indo para lugares que você escuta, termina se envolvendo com tanta coisa e você chega espiritualmente desabastecido, fisicamente cansados e mentalmente até, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, assim, eu sei que para mim particularmente é um tempo de muito proveito, é um tempo que eu tiro para receber. E eu gostaria de te aguçar mesmo, se você não teve a oportunidade de ouvir, e se você recebeu, se você lá esteve, de ouvir novamente essas instruções. Porque foi um tempo que nós pudemos experimentar o poder. Foi esse o tema desse ano, experimente o poder. E quantas pérolas preciosas para que nós possamos frutificar no ano de 2023. Para que, como mulheres virtuosas, nós possamos desenvolver de maneira adestrosa, de maneira habilidosa, tudo quanto o Senhor fizer chegar às nossas mãos. E aí nós tivemos temas tão preciosos, como frutificar através daquilo que nos traz esperança, tendo alicerces bem firmados, fundamentados de forma eficiente, desfrutando da alegria, despertados para o Espírito através da consciência renovada, da intimidade, da fé, do mover do Espírito, da misericórdia, falando fé e através da gratidão. Tantos temas nós recebemos, tantas instruções de como nós podemos frutificar de maneira adequada nesse ano de 2023. E aí está gravado lá, se você não teve a oportunidade, ou se te aguçou a curiosidade, no canal do YouTube você pode acompanhar essas ministrações. Nós encerramos, meu Deus, que palavra preciosa. Nós tivemos no encerramento o nosso pastor, aliás, as duas ministrações, o pastor Norberto e de Juliana, despertando a consciência de nós andarmos e falarmos em fé, bem como o poder da gratidão, de nós experimentarmos o poder de sermos gratos. Isso ainda tem reverberado, isso ainda está como a vaca ruminando. Eu ainda estou comendo e colocando novamente, voltando e me alimentando de novo daquilo. Então, eu deixo para ti, é segurança para nós, sabe, ouvir as mesmas coisas. É segurança para a gente ouvir aquilo que parece ser tão simples ou tão básico. Mas disso consiste segurança e salvação para as nossas almas, para as nossas vidas. E nessa noite, nessa semana, nesse nosso culto das mulheres, pode parecer tão comum nós falarmos da mulher virtuosa, ou de nós frutificarmos enquanto uma mulher virtuosa. Mas nós cremos que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E eu gostaria de trazer alguns pontos que certamente muitas ou todas já ouvimos falar, mas algumas coisas que estudando esses dias me veio ao coração, sabe? E a primeira coisa, quando Senhor, o que é que nós vamos orando esses dias e nos consagrando para trazer essa mensagem? A primeira coisa que me via à mente era, na verdade, João 15. E simplesmente o Senhor dizia, descansa, só permanece ligado à videira, só permanece ligado e conectado, que quando você estiver ligado, enquanto estiver ligado, a seiva vai brotar, e o que tiver de fluir, vai fluir, porque vai vir de mim, e a instrução vai ser dada e vai fluir. Eu sou a videira verdadeira, e quem estiver ligado em mim, ainda será podado e mais frutos virão. E aí isso vinha várias vezes. E aí eu disse, mas não era de mulher virtuosa, não era Provérbios 31, e por que é que tem a ver com João 15 e a videira? E aí eu disse, bem, deixa eu dar uma olhadinha no que é que isso tem a ver conosco. E fui estudar um pouquinho, e fui ler um pouquinho sobre a videira. E a primeira coisa que, quando fui dar uma lida, e aí eu vou dar um pouquinho, tá tudo bem, gente. A gente olhando aqui, quando eu cheguei, as meninas perguntaram, será que elas estavam ensaiando e esqueceram e estavam lanchando e deixaram as uvas aqui, tá tudo bem. Nós vamos frutificar. E dentro disso que estava lendo e que me via o coração sobre a videira, sobre nós frutificarmos, me via isso, sabe, de nós permanecermos ligados
ao Senhor, nós permanecermos ligados à videira verdadeira, permanecermos ligados à fonte. Ele é a nossa fonte de vida, de inspiração. Ele é que é a nossa vida e nos dá vida e vida além da vida e a instrução para que você produza vida e resultado naquilo onde você precisa ser e trazer vida, seja no seu trabalho, seja dentro de casa, seja com os seus filhos, seja produzindo o alimento, seja na área que você precisar. Ele é o pão da vida, Ele é aquele que traz vida, Ele é aquele que te dá sabedoria, te dá discernimento, te dá orientação. E às vezes nós desprezamos o poder da vida simplesmente porque ele não está aparente, porque nós não conseguimos ver. E assim começa todo o poder da vida. Começa com uma simples semente. Começa com sementes que nós, por ser imperceptível aos olhos naturais, nós muitas vezes não a consideramos. E aí vamos para aquela atividadezinha que eu creio que todos nós já fizemos, ou já fizemos com nossos filhos. De nós plantarmos. E a professora pede que a gente observe, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Deixa eu botar o microfone aqui. E é bem assim. E às vezes a gente recebe uma instrução. E é dessa maneira, a gente às vezes recebe uma instrução, seja para empreender, seja para iniciar uma atividade, seja ministerialmente, seja com o teu marido, seja como você tratar algo que o Senhor tem colocado. Você recebe algo do Senhor, mas você não vê poder naquilo ainda. É tão pequeno, é tão imperceptível, mas foi dito para uma semente ser plantada. E aí, como aquela atividade, como parece algo inoperante, como parece algo sem significado algum, tão pequeno, a gente às vezes desconsidera o poder da vida. Mas a gente precisa entender que tem a parte que nos cabe, que é o plantar, que é a gente cumprir a instrução que nos é dada, que é colocar a sementinha e esperar o tempo necessário para a germinação. E quando eu estava estudando sobre a videira, sobre os parreirais, sobre a vinha, né, quando eu fui ler João 15 e que comecei a ver, na realidade ela leva para germinar de 20 a 30 dias. E aí após esses 20 a 30 dias que a gente começa a raiz, ela recebendo o sol e ela recebendo... realizando a fotossíntese, enfim, ela começa a ter os primeiros brotos e ela começa a germinar. Após as primeiras folhazinhas aparecerem, ela começa então o processo visível da vida, o que não quer dizer que não havia vida operando naquele período, naquele primeiro mês. Na verdade, ela existiu no momento que a gente plantou, mas não cabia mais a gente interferir naquele processo. Algo que me chamou a atenção também, quando eu estava lendo sobre a vinha, sobre a videira, sobre os parreirais, é que para que as vinhas, para que as uvas úteis, para se produzir os vinhos, os bons vinhos, ou os produtos para que tenha o açúcar adequado ou a acidez adequada para se produzir, se leva de 5 a 6 anos. E muitas vezes a gente acha que quando começa, mas eu já fiz, Senhor, eu já comecei, olha, mas eu já orei, eu já entreguei essa situação, eu já chamei meus filhos para irem à igreja, eu já coloquei, Senhor, essa situação e eu não sei mais o que fazer, eu já abri esse negócio e eu não estou vendo resultado, eu já coloquei os recursos que eu tinha naturalmente e não estou vendo nada acontecer. Ei, espera.
tem frutos que eles podem até estarem aparentes. E aí, deixa eu voltar para a videira aqui, deixa eu voltar para a nossa pesquisa de escola. Deixa eu ver se eu estou uma boa aluna ainda prendada. Nas videiras, a germinação começa de 20 a 30 dias após a fase do choro da videira. E aí aparecem as primeiras folhas. E até a metade do verão, ela começa a maturar os ramos. E somente após 8 semanas, depois da germinação, começa o processo de floração. As florezinhas verdes começam a surgir, seguida dos primeiros frutos. E aí são frutos verdes, o que não quer dizer que sejam necessariamente as espécies de uvas verdes, mas todas elas começam a surgir os primeiros frutos verdes. Em seguida, começa a fase de pintura, até que começa a fase de maturação. Então, às vezes, a gente começa a ver simplesmente porque brotou os primeiros frutos, porque aparentou, eu desisto, porque eu já fiz o que me cabia. E a gente esquece o poder de permanecer, o poder necessário para a maturação. Sabe, tem tantas coisas que diante do Senhor nós precisamos maturar para que a gente tenha o resultado necessário. E tem coisas que Deus quer te entregar e está tão próximo, mas a gente vai até o processo de aparecer os primeiros frutos. Mas apareceu porque já despontou. Ah, olha, mas eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, está ali. Está vendo que não funcionou? Está vendo que só funciona para quem está ali na frente, para quem é ministro, para quem recebeu imposição de mãos. Está vendo que para a irmã, está vendo que para a fulana, as coisas tudo funcionam, mas comigo não é bem assim. E você esquece, você perde o poder. E você esquece, e você não se permite receber ou desfrutar da virtuosidade de tudo quanto aquele Deus tem reservado para a tua vida. Então, nem sempre, porque está aparente ou porque tem sinalizado alguns frutos, está no ponto de colheita, ou está no ponto de você experimentar, ou de começar a processar os primeiros vinhos. Aguarda até que ele mature e você possa então, após a fase de pintura e de maturação, você usufruir, você desfrutar desses frutos, dos frutos maduros, doces e disponíveis, que é o que o Senhor tem para mim e para a sua vida, que é o que Ele espera de nós, como mulheres virtuosas, que nós possamos frutificar dessa forma. Sabe, é isso que o Senhor tem para mim e para você. E isso não é, Ele não tem filhas prediletas. Ele não tem filhas queridas. Ele não faz acepção de pessoas. Eshet Hail, mulher virtuosa. Eshet Hail, do hebraico, Eshet, mulher Hail, que tem a mesma terminologia do herói de guerra. A virtuosa mulher é aquela que entende que ela vai passar por processos de batalhas, assim como o soldado passa, mas ela tem todas as ferramentas, ela tem a destreza necessária. Ela é valente, ousada, corajosa. Essa terminologia Hail, de Hayal, de soldado, é a mesma no hebraico que aparece na história lá de Gideão. Sabe, e o Senhor, mulher, te adestrou. O Senhor já te deu as habilidades para lutar e para passar pelas situações que necessárias forem, que se apresentarem diante de você, chegarem. Tenha calma, simplesmente veja pela percepção correta que o teu Pai te vê. Sabe, coloca a lente da maneira adequada, limpa os óculos. E permita-se ver da maneira correta, porque Ele te fez como virtuosa. E nós podemos usufruir dessas virtudes, ou da virtuosidade que o Senhor espera para mim e para você, quando nós entendemos que Ele é a fonte. E nós vemos ao longo do livro de Provérbios, tantas mulheres,
ou tantos versículos, ou tantas situações de mulheres rixosas, de situações pontuais ou espaçadas, como é que a gente poderia dizer, usando uma linguagem mais de mulheres conflitantes, de mulheres problemáticas, mas ele reservou em Provérbios 31 um capítulo específico para demonstrar o quanto eu e você somos importantes aos olhos dele, o quanto ele te habilitou e o quanto ele te deu a capacidade e os instrumentos para, com virtuosidade que ele colocou em mim e você, vencer todo e qualquer desafio que se apresente de você, diante de mim e de você, sabe? Eu não sei se você já percebeu, mas do versículo 10 em diante, o livro de Provérbios 31, ele é um poema acróstico. E, na realidade, ele é basicamente uma composição de amor, uma homenagem mesmo a nós mulheres, a você, mulher. Ele te ama tanto, ele cuida tanto, e não sei se você já observou, principalmente os casaizinhos quando estão no início de namoro e aqueles que são mais prendados, que gostam disso, de poemas, começam a escrever com as iniciais do nome, por exemplo, da sua amada. E aí coloca Josi, coloca a sua descrição da frase ou da mensagem que quer transmitir com as iniciais do nome. Ou até mesmo nós vemos, às vezes, em mensagens bíblicas dessa forma. J, Jesus, ontem e tal. E aí isso é um poema acróstico. E o Provérbios 31, na realidade, é um poema acróstico porque ele é composto dos 22 letras do hebraico e traz essa exaltação ou essas características da mulher virtuosa, mostrando que nós podemos desfrutar dessas características, mostrando que, independente do que aconteceu em um ou outro versículo, de ter sido rixosa em um momento, de ter errado em uma outra situação, nós podemos desfrutar de todas essas características de força, de virtude, de tudo quanto o Senhor projetou aqui. E Ele está exaltando e dizendo, essa mulher, você, esse é o espelho do que eu tenho para a sua vida, do que está disponível para você, quando você entende que eu sou a fonte. E eu queria que hoje a gente pudesse trazer a memória, porque eu tenho uma convicção que você sabe quem você é. Eu tenho a convicção que o Senhor já comunicou e não tem nada de novo nisso para você. Mas eu queria estar trazendo a memória nesse dia em que o mundo tenta trazer apenas que a mulher é o que ela quiser, que é meu corpo, minhas regras, de maneira distorcida, que nós podemos ser virtuosa, que nós podemos e devemos ser luz e sal de maneira influente e relevante, da maneira correta, nos posicionando da maneira certa e mostrando sim que nós exaltamos e que nós nos posicionando, mostrando as virtudes do reino do Senhor e assim marcando, impactando uma geração. E aí logo no início em Provérbios 31, 10 diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis ou de finas joias. E ao trazer as palavras virtude e rubis, virtude e joias, ele já expressa dois valores que o Senhor considera e que está disponível e que representa eu e você. Na realidade está disponível força e valor. Na virtude, no raio, está disposto a força que o Senhor deixou disponível para nós, mulheres. Você é forte, o Senhor te fez forte. Olha para quem está ao seu lado e diz, o Senhor te fez forte. Ei, e você tem um valor imensurável. O seu valor excede o de finas joias. Eu sei que é uma linha bem tênue, porque não é para que a gente nos vanglorie, mas é para que a gente entenda quem nós somos sob a ótica da palavra e que nós nos posicionemos de maneira adequada. Sim, você é uma joia preciosa aos olhos do Senhor, você é filha amada e querida. Ele se deu, Ele a si mesmo se entregou por você. Nós somos a menina dos olhos do Senhor e você precisa se ver dessa forma. Não com complexo de inferioridade, mas eu sou a coitadinha
coitadinha. Não, você é filha amada e querida. Você é preciosa. Você não é bijuteria. Você não é qualquer coisa que se acha em qualquer esquina. Você é joia preciosa. É assim que o seu pai te vê e você precisa se ver dessa forma. Porque foi assim que ele te fez. Sabe, e seguindo, ele diz, o coração do seu marido, nela confia e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aí tem mais uma característica, a mulher virtuosa, ela é digna de confiança. Sabe, você é digna de confiança. Nós somos e seremos influência nessa geração porque nós somos dignas de confiança. E eu vi essa semana uma pesquisa que mostra Jesus Eterno, de um Instituto Glidden, mostrando que 62% dos brasileiros aceitam a traição como algo normal. Que entendem que as relações amorosas se distinguem ou que podem ser tratadas de maneira concomitante com a traição ou com uma relação sexual, porque não tem nenhum problema. Eu amo o meu marido, eu amo a minha mulher, mas qual o problema se eu tenho uma outra relação? Porque isso diz respeito somente nesse âmbito. Diz também que 91% dos homens já traíram em alguma fase da vida. Essa pesquisa foi publicada em junho de 2022 e foi realizada com mais de 420 mil brasileiros, mostrando também que quase 80% das mulheres já traíram até os 45 anos. Sabe? Então, nós somos a diferença. Nós somos luz e sal. Nós somos dignas de confiança. Sabe? Nós precisamos realmente mostrar que nós temos esse valor. Nós somos a mulher virtuosa e, por isso, nós somos influentes e precisamos impactar essa geração. Nós precisamos perpetuar os nossos valores e os nossos conceitos, porque a traição não está tudo bem. Isso não diz respeito somente na questão conjugal, mas isso diz respeito a posições, a valores e princípios do reino. Se eu digo que faço algo, eu faço porque eu tenho palavra. Isso seja em qualquer relação interpessoal. Isso é com minha amiga, se ela me conta um segredo, eu mantenho. Se eu digo que assumo um compromisso, eu honro a minha palavra. Se é no reino, se é na igreja, seja onde for, a mulher virtuosa, ela é digna de confiança. E assim nós somos. Esse é o valor que o Senhor espera de cada um de nós. E ela escolhe fazer o bem todos os dias. Ei, as nossas escolhas são diferentes da do mundo. Nós somos diferentes. Nós estamos aqui, nós somos virtuosas e as nossas virtudes vai muito além, porque nós temos um manual de princípios e de vida que nos permite viver de modo digno do Evangelho. E isso impacta e reverbera por onde nós passamos. Ainda que tudo esteja contrário, nós optamos intencionalmente, deliberadamente fazer o bem. Ainda que os filhos desobedeçam, eu escolho fazer o bem. Ainda que eu esteja sofrendo dano no trabalho, eu escolho fazer o bem. Ainda que não esteja tudo bem, mas eu escolho fazer o bem. Sabe, e aí seguindo nós vemos, ela busca lã e linho, e de bom grado ela trabalha com as mãos. Isso mostra que a mulher virtuosa, ela é adaptável, ela busca lã e ela busca linho, ela sabe se portar, ela sabe caminhar em qualquer situação, ela sabe estar bem em tempo e fora de tempo, no inverno ou no verão, no inverno, no tempo difícil, no tempo de escassez, ela sabe usar a lã, ela usa o cobertor, ela sabe passar por perrengue, sabe passar pelo momento de escassez, ela sabe comer o feijão com farinha, ela sabe remir a despensa, ela sabe adequar as necessidades do lar, mas também ela vai saber honrar o seu marido, ela vai saber trajar de finos linhos na hora que está tudo bem, ela vai saber estar no momento, ela sabe estar bem em tempo e fora de tempo. Amém? Ela não vai ser sufoco, ela não vai ser dano para o seu marido, ela não vai estourar o cartão de crédito, ela não vai ser sufoco porque eu tenho que estar na academia, porque minha amiga tem que estar. Eu não vou
querer ter um padrão diferente do que eu posso ter no momento. Eu não vou precisar colocar meu filho na escolar, porque o fulano está na escolar. Não. A mulher virtuosa, ela é adaptável. Ela sabe buscar lã e buscar linho. Ela não é fardo. Ela não é peso para ninguém. Ela sabe se adequar à estação. E ela frutifica no tempo e no modo que dá e com os instrumentos e as ferramentas que estão disponíveis para ela. E ela trabalha de bom grado. Ela vai ajudar, ela vai semear, ela vai estar junto com o marido, com o momento que tiver. Ela vai entender, eu estava só dentro de casa, mas apertou, eu preciso fazer algo, não tem problema, nós vamos juntos, nós vamos passar por isso juntos, nós vamos passar por esta dificuldade, por esse momento. É um momento, é uma fase, é uma transição. Estava tudo bem, eu consegui equacionar só um fazendo, mas é necessário os dois, vamos juntos. Ela é adaptável. Um outro ponto que me chamou bem a atenção quando estudava aqui. No versículo 14 diz, ela é como um navio mercante. De longe ela traz o seu pão. A mulher virtuosa, ela é como um navio mercante. E isso me deixou assim, o navio mercante, quando a gente vai estudar, quando eu estava pesquisando, ele é o maior navio cargueiro que existe. E ele tem a capacidade de comportar até 4.000 containers. Eu sei que vocês já cada um deve ter visto, ou pessoal, ou ao menos nos filmes, nas TVs, e sabe a estrutura, o tamanho e o peso de um container. Imagine um navio mercante que cabe 4.000 containers. Ei, nós suportamos peso. Ei, nós suportamos a estrutura que tiver que passar. O Senhor sabia que nós precisaríamos ser essa coluna, ser sustentáculo. Temos que lidar com filhos, com casa, com marido, com ministério, com o que tivesse que passar. Você consegue sim lidar com o que você está passando. Às vezes a gente quer fazer um mimimi maior do mundo, mas o Senhor já te deu a estrutura por dentro que você precisava. Quem mandou você largar? Quem mandou você largar o que está diante de você? Quem mandou você deixar o seu negócio? Quem mandou você deixar os estudos? Quem mandou você deixar aquilo que tem se apresentado porque se apresentou a primeira dificuldade ou primeira situação? Você tem certeza que é tempo? Você tem certeza que não era tempo de você estar frutificando nessa estação? Sabe, às vezes a gente simplesmente precisa ajustar os nossos containers. E está tudo bem. E nós também somos humanas, somos mulheres virtuosas, mas tem tempo que a gente precisa nos ajustar. Está tudo certo. Tem hora que a gente precisa dizer, Pai, me dá graça, me dá estratégia para fazer a adequação necessária. O que é que eu preciso colocar aqui? O que é que eu preciso priorizar nesse tempo, nesse momento? Me dá sabedoria para realinhar as prioridades, para adequar, para ajustar. Mas você já tem a capacidade por dentro para adequar e para lidar com tudo isso. E está tudo bem. E está tudo bem. Só não perde o tempo e as estações. Ei, está tudo bem, vai tudo bem. Deus nunca perdeu o controle. Deus não perde o controle. Você veio nessa noite para ouvir. Ei, o teu pai não perdeu o controle. Se necessário for, para hoje, coloca os teus joelhos no chão e realinha os teus containers. Porque você é como um navio mercante. Ele já te deu a estrutura para suportar o peso, a carga e tudo quanto necessário for. Submete a ele, readequa, porque cabe tudo aí dentro. Você é como um navio mercante. Você suporta o que tem estado diante de você. Você é multitarefas. A gente consegue. A gente consegue, você já tem a habilidade por dentro.
já foi dada pelo seu Pai. Então, simplesmente, ora, submete e ajusta. Adequa, está tudo bem. Você sabe gerir a mulher virtuosa? Estou vendo meu tempo adiantar. É ainda de noite, ela já se levanta, ela dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não apaga de noite. Sabe, eu vou adiantar aqui, mas ela sabe gerir todas as funções. Ela é trabalhadora dedicada e quem antecipa, governa. Nós precisamos ser zelosas, ser dedicadas em tudo que chega às nossas mãos. E quando nós dedicamos, quando nós planejamos, quando nós simplesmente não deixamos que as coisas estejam, vai fluir, deixa de toda forma. Quando a gente discerne o tempo, a estação, o tempo de estar verde, o tempo de florescer, o tempo de maturar, o tempo de nós usarmos a uva verde para fazer o suco, mas a uva somente depois do processo de pintura, de pigmentação e de maturação é que a gente pode utilizar para o vinho. Quando a gente entende as estações, quando a gente se antecipa e planeja, a gente governa. Então, ora, submete ao Senhor, discerne o que é que está chegando, qual o tempo que está se apresentando diante de você, para que você possa governar com excelência tudo que tem se apresentado diante de você. É sabedoria, é virtuosidade, é isso que a mulher virtuosa consegue fazer. E ela acorda cedo, e ela consegue ainda dar as tarefas às suas servas. Ela, além de examinar a propriedade, ela adquire, ela ainda planta. Ela tem sabedoria, ela tem discernimento para fazer o que é necessário para o momento. Ela consegue se preparar, ela é generosa. Ela percebe o seu ganho, ela estende as mãos ao fusco, mãos que pegam na roca. Ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. E no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam bem vestidos de lã escarlate. Ela faz para si cobertas e veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria e as instruções da bondade estão na sua língua. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Sabe, ela é generosa, não só para os de fora, mas para com os de dentro. Ela atende às necessidades, ela se atenta às necessidades, não só do aflito e dos de fora, mas ela atenta aos seus. Isso para mim fala muito comigo quando eu trago um momento como esse. Eu sei que a boca que eu falo, os primeiros ouvidos são os meus. E eu peço muito ao Senhor, eu digo, Pai, me ajuda a literalmente conseguir estar honrando e remindo o meu tempo, para que literalmente os meus filhos possam colher do melhor de mim. Porque no dia a dia a gente termina nesse mundo louco, às vezes nos atarefando, nos assoberbando com tanta coisa, e às vezes a gente esquece dos de casa. Às vezes a gente quer fazer tudo para o mundo, e eu digo para mim, nós precisamos remir o nosso tempo e sabermos dar o melhor, o nosso melhor para os nossos. Não é a melhor mesa, não é a melhor cama, não é a melhor explanação, a melhor exposição, o melhor do nosso tempo para os de fora, mas que comece com os de casa. Sabe, esses dias eu precisei fazer um procedimento médico e no início da semana, fiz na segunda, e na segunda à noite minha filha chegou e disse, mãe, que bom que você está em casa esses dias. E na percepção dela, não é porque eu estava de atestado médico, mas porque eu estava em casa. Ela disse, mãe, mas eu estava com vontade de algo que só tu sabe fazer, mãe. Aquele estrogonofe de frango, como é que faz, hein, mãe? Me ensina a fazer, vamos fazer comigo.
E eu ainda estava cheia de dor, tomando antibiótico, tomando tudo, meio grogue. Mas eu disse, Senhor, eu preciso remir o meu tempo. Essas memórias afetivas. O tempo passa, as coisas passam, mas isso fica guardado para ela. E aí eu disse, tudo isso pode ficar, mas isso precisa ser deixado para ela. E aí eu parei tudo, esqueci tudo. Eu disse, filha, vamos fazer. E fui fazer com ela. E quando nós fizemos, ela não esperou nem esfriar, nem terminar, e ela comeu, e ela foi o tempo todo dizendo, mãe, você é a melhor mãe do mundo, mãe, não tem nada mais gostoso, não, mãe, não tem nada, e era tantos elogios, tantos amores, tantos, e ela foi dormir, ela, mãe, deixa eu fazer uma massagem em você, mãe, você quer o quê? E ficou até tarde da noite comigo naquele dia. Eu disse, meu Deus, isso não tem preço. Isso não tem preço. É nós darmos o melhor aos nossos. Nós precisamos ser generosos e dedicarmos o melhor de nós mesmos aos nossos. E a mulher virtuosa entende e discerne isso, que nós precisamos dar o melhor de nós para os nossos. Nós precisamos honrar, e a mulher diz que virtuosa é a mulher, mas que a mulher virtuosa, ela honra a sua família ao ponto que o seu marido, ele passa a ser honrado e virtuoso perante os anciãos e perante os juízes da terra. Sabe? Então é virtuosidade, é sabedoria para nós honrarmos e o fazermos virtuoso perante os outros. Eu sei que todos nós temos as nossas divergências e temos pontos de melhorias, sabe? Para não dizer que a gente tem todos os dias aquelas situações, ou sempre vai ter uma outra situação que a gente precisa, ou aquele dia, no mês, no ano, que a gente não vai estar legal. Ei, mas a sua vizinha, a sua amiga, a sua colega de trabalho não precisa saber disso, não. Se você tem algo a tratar com o seu marido, com o seu filho, isso precisa ser tratado dentro da sua casa. Roupa suja se lava dentro de casa. E no mais, leva ao Senhor, leva àquele que pode resolver. Você vai estar expondo o seu marido, você vai estar expondo o seu companheiro, você vai estar expondo o seu lar a terceiros. Honre o seu marido. Diz que virtuosa é a mulher, mas a mulher sábia, a mulher virtuosa o faz virtuoso perante os reis, perante os juízes e perante os anciãos. É sabedoria, e vem graça, e vem virtude, e vem honra. E você usufrui disso, mulher, quando você consegue administrar isso dentro de casa, sem que ninguém saiba. E no final, vale a pena. Sabe, por fim, ela fala com sabedoria, e instrução da bondade está na sua língua. Ela atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, se lhes chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ela é empreendedora, como nós vimos. Nós tínhamos tantos pontos aqui que eu achei que a gente ia passar a noite toda aqui. Mas virtuosa é você, mulher. E tudo quanto você precisa, as características, as habilidades, a destreza que você precisa para administrar o que vier às suas mãos, o Senhor já te capacitou, o Senhor já te habilitou, o Senhor já te dotou dessas características. O Senhor, porque Ele é aquele que Ele só dá. Ele só vai te chamar, Ele só vai te colocar naquilo que Ele tiver a convicção, que Ele vai te desenvolver. Ele não jamais vai te dar algo para te frustrar, para te trazer dano. Mas você será assim, há momentos que nós seremos sim esticadas, que nós seremos sim treinadas, que nós seremos desenvolvidos. Mas se nós entendermos que Ele é a nossa fonte, que Ele é a nossa fonte de vida, de segurança, de paz. Se você estiver ligado à videira verdadeira, se você estiver produzindo como ramo que produz frutos e ligado nele, recebendo da seiva, da vida do próprio Deus, ainda mais vida ser
lhe acrescentado. E ainda mais graça, instrução e sabedoria e novos frutos e mais vida jorrará da própria vida de Deus. E mais capacidade, mais habilidade, mais instrução virá sobre a tua vida. Então não desiste de frutificar naquilo que Ele mesmo te confiou. Não desiste dos sonhos que o próprio Deus idealizou para você, mulher. E tudo quanto você precisa, Ele mesmo já te deu. Se Ele é o seu próprio filho, não se negou, antes Ele mesmo se entregou por você, mulher virtuosa. Ele não te negaria ou Ele não te daria todas as outras coisas. A capacidade já está dentro de você. Nós precisamos, às vezes, simplesmente um ajuste no prumo. Nós precisamos simplesmente, às vezes, adequar o container para que dê tudo certo. Mas está disponível. Você é virtuosa, você é joia rara, você é a obra-prima da criação, sabe? E às vezes a gente olha e diz, Alana, mas eu nem sou tudo isso, eu nem estou me sentindo, meu Deus, eu estou me sentindo, eu não consigo administrar nem 10% disso, então eu estou longe de ser essa mulher virtuosa que está descrita aí. Ei, nós temos um segredo. O capítulo termina nos dando a chave para nós acessarmos e adequarmos o que precisa em nossa vida. A mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tem coisas que ainda não estão funcionando, você temendo ao Senhor, você submetendo a Ele, vai se adequar e chegar tudo ao prumo. Até que tudo se torne perfeito, até que toda obra seja completa e seja plena. Porque se Ele te confiou, é porque Ele sabe que você tem a capacidade. É porque Ele sabe que vai chegar ao fim proveitoso. E se ainda não chegou, é porque não chegou o fim. Se ainda não está no resultado que você e que Ele espera, se está em conformidade com a vontade dEle e com a sua palavra, é porque não chegou o fim. Então não desconsidera o processo, não desiste de frutificar, só permanece. Lembra que você, para chegar e para experimentar do poder, da doçura, você não vai simplesmente considerar na hora que despontar o primeiro fruto. Você precisa maturar, você precisa desenvolver até que esteja apto a ser trabalhado e começar a usufruir dos melhores vinhos. Amém. Querida, então era isso que eu gostaria. O meu tempo já está encerrando. Mas eu gostaria de trazer nesta noite para a gente. Você é virtuosa, você é preciosa aos olhos do nosso Pai, aos olhos do teu Pai. Não desconsidera. E às vezes você vai até olhar assim e vai dizer, poxa, mas não está no ponto. Mas você só vai saber quando você experimentar. Ah, mas está no ponto. Está na hora, eu vou largar isso, é para continuar. Experimenta, submete ao teu Pai, experimenta. Você só vai saber se já está doce para fazer o vinho. Você só vai saber se a espécie é outra, para você mudar a fase, a estação e fazer o doce ou fazer o suco, quando você experimentar. Você sabe se ela está doce? Você sabe se ela tá gostosa ou não? Você não experimentou. Experimenta. Mergulhar e mais íntimo e mais fundo. E não desiste de tudo quanto o Senhor tem para você. Amém. Se você nessa noite, enquanto orava, me veio a inclinação, se você chegou aqui nessa noite e tem algo que parece difícil demais. Alana, é muito bonito isso, mas eu estou vivendo algo tão diferente de tudo isso. A minha realidade é tão diferente, eu não sei nem por onde começar. Se você está numa situação como essa e gostaria de oração, e gostaria que nós juntas, que nós frutificássemos juntas, que nós orássemos para que você experimentasse o poder de frutificar enquanto filhas de Deus, enquanto mulher virtuosa. Esse é o plano e o propósito de Deus para a sua vida.
É esse o desejo dele, que você experimente ser plena enquanto filha de Deus. Se você está passando por alguma situação assim específica, dizendo, pai, eu não sei por onde começar, eu preciso de ti, eu preciso de um norte, eu preciso de uma orientação. E gostaria de orientação. E gostaria que nós orássemos juntas em concordância por situações específicas. Levanta a mão. Nós vamos estar juntas orando. Amém. Você pode ficar de pé? Eu não sei a situação que você está passando nessa noite. Eu não sei se é familiar, eu não sei se é na sua saúde, eu não sei o que tem se apresentado diante de você. Eu sei que o teu pai, ele já disse, ei, eu permaneço o mesmo. Persevera, mantém-se firme, mantém-se na continuidade, até que se manifeste, até que você veja a glória manifesta, até que a cura chegue, até que o seu filho, até que a situação seja plena, porque eu sou a fonte de vida. Amém. Você que está próximo, pode estender as mãos para essas mulheres em concordância? Amém. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta noite, eu te louvo por essas mulheres, eu te louvo porque esta foi a noite que o Senhor separou para um encontro verdadeiro com elas. Ah, Senhor, nós não sabemos a situação, nem importa o tamanho delas, nem o nome que se chame, porque nós sabemos e nós apresentamos é o nosso Deus, e toda situação e todo joelho precisa se dobrar e entender que o Senhor é maior que todo e qualquer problema. Pai, nós apresentamos as nossas irmãs e nós declaramos em nome de Jesus toda a adversidade, toda a enfermidade, todo o obstáculo se rendendo e se prostrando ao nome de Jesus, em nome do Senhor. Nós declaramos um ano sobrenatural, tempo de frutificação, um tempo de abundância, um tempo de colheita, um tempo de direção, um tempo de renovo, um tempo de cura, um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de estratégias, um tempo de sabedoria, um tempo de novos começos, um tempo de iniciações gloriosas sobre cada uma delas, um tempo, Senhor, do teu favor, da tua graça e da tua liberalidade, manifesta sobre suas vidas e cada um dos seus lares aqui representados. Nós te louvamos, ó Pai, por esta noite, e nós te louvamos, declaramos em nome de Jesus essa data, esse dia 9 de março marcado na vida de cada uma delas. Nós te bendizemos, ó Pai, porque tudo quanto o Senhor projetou, os sonhos que o Senhor intentou e projetou, cada propósito e projeto delas não se frustrarão, mas chegarão à plenitude em Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meninas. Amém.